Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez participando desse projeto, né, do Ministério Público na escola, no combate ao trabalho infantil. E eu trouxe para vocês que vão participar algumas dicas sobre as produções, as modalidades de desenho e composição musical que estão colocadas, né, como elementos para essa participação dos nossos estudantes nesse projeto. É importante, vou destacar que eu trouxe dentro de todas as informações, aquilo que é bem prático para que vocês consigam, juntamente com os alunos, construírem um projeto bacana, uma produção que faça sentido para as crianças e que também elas possam de fato se expressar por meio da arte nesse momento do desenho ou da composição musical, que esses desenhos, que essas músicas, toda essa produção possa estar qualificada cada vez melhor. Então nós temos um movimento que foram melhorando as produções, então nós precisamos continuar esse caminho, porque a cada passo, a cada novidade, a cada coisa nova aprendida, a gente pode acrescentar nessa participação e estimular as crianças, estimular também nossos colegas, né, a comunidade escolar como um todo, a participar dessas campanhas de uma maneira mais leve, de uma maneira participativa também, e que o estudante ele seja ator nesse processo, que ele tenha um protagonismo, ele esteja ao lado, sim, do professor, do gestor, mas que ele possa perceber a produção dele ali e a sua contribuição para o presente e também para o futuro. Então eu trouxe algumas orientações aqui que são bem práticas, porque nós temos muitos professores que de fato não são da área de música ou da área de desenho, mas que gostam, que têm afinidade com essas áreas e gostam de estimular os seus estudantes. Para aqueles professores que são da área, pode ser que eu esteja chovendo no molhado, mas é bom sempre enfatizar aqui e precisamos sim repetir algumas vezes algumas orientações, principalmente pensando em trabalhar na escola, né, de como esse trabalho é articulado, pensando que é um concurso. Então, um concurso, ele precisa ter uma vontade, é preciso estimular a vontade nas crianças, nos pequenos, de querer fazer por elas mesmas, de querer construir, de querer participar. De repente ele não vai ganhar o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, mas ele vai estar inserido nesse grupo que está pensando, que está agindo nesse tema que é tão importante e que está produzindo. Isso é um estímulo, é uma concorrência saudável, de que é importante imprimir os seus conhecimentos e não pensar em querer ganhar a todo custo. E aí, por conta de pensar assim, acabar utilizando de métodos que realmente não são interessantes e que não vai contribuir para o desenvolvimento desse aluno. Então eu tenho aqui algumas orientações que elas são pontuais, mas eu estarei aqui na Secretaria de Educação do município à disposição de vocês para tirar alguma dúvida, para dar algumas outras dicas que porventura não aparecerem aqui, tá? Então vamos começar com a modalidade do desenho. Algumas coisas são válidas
para o poema, para o desenho e para a música. Neste caso aqui, ó, é importante que todos os trabalhos inscritos no certame, eles devem ser originais, inéditos e de autoria dos alunos que estarão indicados na ficha de inscrição. Então, é importante, ó, original, inédito e de autoria dos alunos. Por quê? Às vezes, na ansiedade, né, até alguns pais, alguns professores acabam colocando um pouquinho mais à mão do que as crianças. E é um processo que é importante estimular que a criança crie, que ela queira criar, porque o espírito de um artista, ele não é de copista, ele é de autenticidade, que é sempre trazer. O que é o inédito? Ele tem elementos daquilo que nós já conhecemos, daquilo que está na nossa cultura, daquilo que está ao nosso redor, e não se cria a partir do nada. Sempre você vai buscar para a criação elementos que você já conhecem, tá? Dentro do desenho, por exemplo, né? Então, você não vai, a criança, né? Você vai estimular, não se cria do nada, se cria a partir de referências. Então, juntando todas as referências, todo o repertório, produz-se um produto no final original, tá? Cria-se um produto original. E é isso que é importante, pensando na temática. Bom, e para isso, o que é importante nesse processo de criação? Ao mesmo tempo que essas crianças estão participando de um concurso, elas estão participando de um processo estético, de uma relação sinestésica com a arte, com a sua própria produção. Elas estão vivendo um momento de estar inseridos num processo criativo, num processo de estesia. Então, a primeira coisa que eu coloquei ali, em relação ao desenho, que eu enfatizei também no ano passado, é estimular o olhar observador da criança e experimentar a reprodução das formas. Vejam só, é importante que haja esse momento de reprodução. De reproduzir as formas da natureza, as formas das coisas que estão ao seu redor, ao seu entorno. Então, isso é importante, o professor estimular. Então, mesmo que ele não seja um professor de desenho ou um professor artista plástico, você tem essa condição de estimular, mas você precisa também estimular em você mesmo, tá, professor? Um olhar observador para detalhes. Seja pedindo para que esses estudantes observem as plantas que estão na sua casa, os detalhes, né, das folhas, reproduza, pratique desenho, pratique o esboço, experimente. E faça isso a partir de você também, porque isso vai estimular ainda mais os alunos. É importante também, vou ressaltar isso aqui, que nós, professores, sejamos mais tranquilos em não ter medo de junto com os nossos alunos, eu não sou aquele desenhista, mas na frente do aluno eu não vou deixar aparecer que eu não tenho esse domínio. Então, você pode crescer junto com o seu aluno. E isso é muito importante para nós, na nossa carreira, né? Porque, às vezes, essa postura pode impedir, e muitos professores acabam exigindo da criança que ela faça um desenho, ou a partir do nada, né? Um papel branco para desenhar, e não se arriscar juntamente com a criança a ter também aquele aprendizado, né? Assumir que nós também não sabemos tudo, nós estamos aprendendo também juntamente com eles. Então, a primeira coisa, estimular o olhar observador das formas ao entorno. Ampliar o repertório visual. Esse segundo passo ele já é consequência do primeiro. Então, estimular a criança a prestar atenção em detalhes que, por exemplo, dentro da escola, de repente ela nunca prestou atenção que tem
uma roseira lá em algum canto da escola. De repente, ela nunca reparou a textura das paredes, da janela, da cortina, das superfícies. Então, isso é ampliar repertório visual. Apresentar a essas crianças obras de arte de artistas renomados, de artistas internacionais, daqueles artistas que estão nas grandes galerias, né, mundo afora, dos artistas locais, das cores locais, das formas locais, né, dos estilos de pintura, de escultura, de tudo que for a arte visual que ele puder ter esse contato. Então, é muito importante para ampliar esse repertório visual, é o contato. Quando possível, visitar com a sua turma, exposição de arte, ficar assim informado de onde estão essas exposições e colocar as crianças em contato com elas. E você também, sempre se inserindo, principalmente se você não é da área, é muito importante que você se insira juntamente e mergulhe com as crianças nesse meio colorido das formas, né? Esse meio de movimento, nessas cores, nessas nuances. Inclusive, hoje em dia, por exemplo, quando nós éramos criança, quem é aí já é professor, né? Um pouquinho mais velho, um pouquinho mais vivido, né? Nós tínhamos um grupo de cores, como era a concepção das cores para nós pintarmos. Hoje é diferente, hoje existe uma gama gigantesca de cores, de nuances diferentes, daquilo que nós não tivemos. Hoje a questão material é muito ampla para que essas crianças possam explorar e possam experimentar. E depois dessa parte de ampliar repertório visual, da criança observar realmente as formas que estão aí, as formas que os artistas criaram, outras crianças criaram, de repente os desenhos do ano passado, elas terem contato com esses desenhos, né, dos colegas, e respeitar a produção do colega, estimular o pensamento criador. Estimular o pensamento criador, ou seja, sair para além da reprodução. Com técnicas, a participação do professor junto com perguntas, na medida em que a criança vai criando as suas formas, o seu desenho, porque o desenho, ele precisa, nesse concurso, ele precisa falar por si. Não pode ter texto explicando o que está acontecendo ali. E isso é importante para estimular o pensamento criador, para que quando esse desenho for produzido, ele fale por si só. E mesmo que ele seja o mais simples, de uma criança bem pequena, de uma criança, um desenho bem singelo, mas que ele tenha toda essa mensagem no desenho. A gente percebe que a criança, ela vai querer explicar, ela vai querer colocar balãozinho, ela vai querer colocar toda uma explicação, que aí vai fugir um pouco do que simplesmente essa leitura visual vai oferecer, que é ler a mensagem no desenho. Então, estimular esse pensamento criador é ir partindo da reprodução, inserindo elementos pessoais já da experiência da criança e, por fim, um terceiro produto que vai ser o produto original dela. Então, são fases, são momentos de experiência, de experimentação que vai acontecer e que você, como professor, vai proporcionar para essa criança. E nesse processo está ali tentativas, os erros e os acertos, eles são processos. Às vezes a criança e até o professor mesmo pode ficar um pouco decepcionado porque está errando, não está conseguindo. Vivemos um momento assim bastante imediatista, a gente às vezes não tem paciência, né, para passar todas as fases, para viver um momento mais linear, porque hoje em dia tudo acontece ao mesmo tempo e nós temos essa dificuldade às vezes de pensar de forma mais linear, né, progressiva, para pensar muitas coisas ao mesmo tempo. E aí acaba um momento que não tem muita paciência para entender os processos e saber que eles são processos.
Ah, eu comecei a desenhar uma árvore aqui, ah, mas eu errei, não estou conseguindo, aí já deixa para lá. Isso não é interessante, porque é preciso entender isso como processo. Ah, eu errei aqui, eu fui desenhar uma árvore, fui reproduzir uma árvore que tem à frente da minha casa e acabei errando, não saiu nada igual à árvore e eu já não quero mais fazer, vou fazer outra coisa. Isso é importante, observar o que foi que você acha que errou ao reproduzir a árvore. Ah, eu acho que o tronco ficou estranho, ficou torto, ficou. Então, esse momento desse erro, desse processo entre erro e acerto, ele precisa ser vivenciado por quem estará orientando a criança e por ela também. E saber que isso é um processo, que no final ele vai ter desenhado todo o seu processo criativo, desde o momento que ele estava desenhando, reproduzindo uma árvore que não saiu nada parecida com a que ele estava observando, até os próximos passos e que de repente já chegou bem semelhante à forma que ele estava tentando reproduzir. Isso é importantíssimo no trabalho para pensar um desenho original no futuro e que a criança não fique ansiosa em querer ganhar e pegar um desenho copiado. Isso aconteceu muitas vezes, dá para perceber que o desenho não é da faixa etária da criança, o desenho não tem, a criança não tem condição motora para fazer aquele desenho. Isso fica não é bacana, porque e aí ele foge completamente do propósito desse concurso, né? Que é exatamente estimular a criança para que ela seja uma criadora também, não copista ou simplesmente que vá usar esses métodos simplesmente para ganhar o concurso. Nós estamos em um processo de educação, além de tudo, né? E a aplicação de técnicas. Como é que a criança pinta? Como é que você, professor, pinta? Às vezes você é um professor da área de música que não treinou muitas técnicas de pintura. Isso é imprescindível, porque o desenho é da criança, mas ela precisa ir desenvolvendo algumas técnicas que são simples. Inclusive na internet tem vários, eu deixei alguns links, né, no final, e você vai ter acesso tanto a vídeos de desenho e de produção musical, porque isso é importante, a aplicação de técnicas. O que a criança precisa evoluir, ela sai de um desenho básico que ela consegue, de uma pintura sem técnica, que é do jeito que ela conseguiu, até ela ir entendendo como é que se usa o lápis de cor, ou o pincel, ou o giz de cera, ou qualquer material que ela for utilizar para colorir o seu desenho. É importante a aplicação da técnica, porque vai aliar a criatividade da criança com a técnica aplicada ao desenho, né, para que este fique pronto, fique colorido. E a criança está nessa fase, né, de aprendizagem muito oportuna para ensinar essas coisas. E você, professor, caso não tenha aprendido na escola essas técnicas simples de uma pintura básica, de um desenho, seja com lápis de cor, com giz, você procura isso para poder também estimular o aluno e de repente você também vai gostar e passar a produzir também a sua arte, o seu desenho. Então, mais o desenho é sempre mesmo essa ênfase, tá? De ampliar repertório visual, de estimular, de não jogar o desenho que errou fora, ter no final de tudo, todo o processo que essa criança passou. Isso é muito satisfatório, quando a própria criança vê que ela saiu de um desenho que ela entendeu que não desenhava quase nada e que de repente ela já tem condições de fazer um desenho que ela mesma vai se agradar dele. Isso é importante. É destacar que quando nós elogiamos que tudo que uma criança faz e rabisca é bonito, nós estamos nos arriscando, porque esse momento de que tudo que a criança rabiscou é bonito, pode não estimular que ela progrida.
quando a criança está bem pequena ali na educação infantil, realmente a expressão espontânea dela tem que ser priorizada. Mas na medida em que nós já estamos pensando uma produção que tem uma intencionalidade, a criança precisa ser questionada no sentido de ela perceber que é um caminho, o que é que ela deve melhorar, o que é que ela deve modificar no desenho a partir da decisão dela, mas de alguns apontamentos do professor. Então, sobre o desenho, isso que eu coloquei como importante para esse processo de criação, né? Estimular os alunos a querer fazer o seu desenho e não simplesmente a querer ganhar o concurso. É aprender a fazer o desenho e participar do concurso, tá? Agora, sobre a modalidade música, algumas coisas também vão se aplicar. Mas eu já começo aqui com a questão estilística. O que é importante para um processo de criação musical, de composição musical? É que esse repertório musical também precisa ser ampliado, assim como o das formas e cores da música é imprescindível. Não se compõe música do nada também, a partir do nada. Porque se acontece essa proposta, vamos compor uma música, vão aparecer apenas, ou na maioria das vezes, vão aparecer aquelas músicas que a paródia. Faz parte do processo, faz parte, mas é preciso que se reúna para que não seja somente essas paródias, para que ela seja original, letra e música. Um estímulo para que essas crianças elas ouçam uma maior variedade de estilos musicais. Seja uma música instrumental, seja uma música diferente da cultura, do local dela, seja músicas timbrísticas, em uma diversidade, colocar a criança em contato para ouvir isso, propor a ela essa apreciação musical daquilo, de outros sons que não fazem parte ali do seu cotidiano, do seu dia. Então, a canção, na hora de compor, se você não é professor da área, mas você pode estimular e pode juntamente com a criança compor essa canção. Então, nas questões estilísticas, eu estou chamando a atenção para quê? Como eu já afirmei, não se cria do nada. Você, dependendo do seu contexto, o seu aluno ele vai ter um repertório, digamos que sertanejo. A música que circula muito na cultura dele é o sertanejo. Então, mesmo que a obra dele for original, vai ter uma característica muito semelhante a de um sertanejo, mas não vai ser uma composição que você está ouvindo exatamente ali no cotidiano, mas ele vai ter as características dessa estética musical, desse estilo, porque é o que ele tem na sua memória, é o que ele tem como experiência. Agora, se ele vive num ambiente onde ele ouve vários tipos de música, ele vai aparecer ali o que para ele é mais significativo, esse estilo. Então, na composição musical, às vezes aparece um perfil mais gospel, um samba, um pagode. Então, nas canções que são melódicas, eu fiz essa distinção aqui, as canções que são melódicas, né, que tem melodia, que não são formas mais rítmicas, né, como o rap. O rap ele não tem uma melodia muito definida na questão de alturas, ele está no plano da fala. Então, quando a canção é melódica, ela vai aparecer os estilos musicais de canções que a criança faz parte. Se ela faz parte de uma comunidade religiosa, de igrejas, ela vai ter essa característica de que a composição dela vai acompanhar os elementos que ela tem da cultura musical. Se é uma criança que vive bastante o samba, o pagode e o axé, ele vai trazer elementos desses três, dessas três formas de canção, porque são os elementos que ele tem na memória, os elementos musicais. Então, você precisa estimular, como professor, a criar uma melodia a partir dos elementos
que mais estão dentro do contexto do aluno, que ele vai se sentir à vontade, ele vai se sentir mais seguro para compor e vai escapar de fazer simplesmente pegar uma melodia pronta e colocar ali uma letra. Então isso é importante, você experimentar, e aquele mesmo processo de erros e acertos fazem parte do processo. Então você vai gravar cada pedacinho, cada momento que você estiver juntamente com o seu aluno, estimulando ele a criar uma canção e que privilegie esse tema, né? Então, por exemplo, o rasqueado, a criançada que curte muito, e o rasqueado, o lambadão, o siriri também é uma forma de canção, você vai conseguir construir com os elementos que ele tem, sem copiar uma música pronta. Isso é muito interessante. Tá? A partir de uma melodia, aí tem os links, você vai ser fácil para você observar como é que se compõe uma melodia mais livre, que todos nós temos. Nossa estrutura musical ocidental já está na nossa cabeça, ela já é pronta. Então, o que ela precisa só articular essas informações sonoro-musicais que temos e reorganizá-las de forma que não seja cópia idêntica de nenhuma música que já esteja pronta, nem mesmo de canções folclóricas. Eu percebi que no ano passado, mesmo professores de música estavam com uma melodia bastante muito próxima de uma paródia. Então, procurar escapar disso o maior tempo possível, né? Enquanto você vai trabalhando esse processo de criação. Então, se você for da área da música, vai ser mais fácil você pensar as canções que são melódicas. E se você não for, nós temos aí as músicas que elas são mais de ritmo, que é o funk e o rap. Porque você não vai precisar de uma melodia mais complexa, mas você vai precisar atentar-se ao ritmo. Ou seja, você vai, como professor, ouvir um pouco mais de rap, sentir isso, ouvir com a criança, né? Interagir com ela, para que ela tenha desenvolva essa percepção do ritmo, da cadência, do silêncio, de como se articula isso dentro de uma música que ela é mais rítmica, que é trabalhar com um ritmo que pode ser executado com o corpo, pode ser executado com instrumentos N, sejam eles convencionais ou não convencionais. Tudo você pode extrair esse som que vai acompanhar essa música, esse ritmo, e aí você vai construindo. O rap é bacana porque não vai sair paródia. Por quê? Porque é uma música que vai ter dentro de um ritmo proposto pelo próprio estudante, por você, professor, no momento de interação. Isso é muito importante destacar, porque é uma construção de diálogo, né? Como uma conversa. Então, o funk ele tem um pouco mais de desenho melódico, mas ele segue muito mais tranquilo a questão rítmica. É só você selecionar muito bem o texto, né? Evitar, né, músicas que façam apologia à violência, apologia a questões que não fazem parte do meio da criança. Então, faça uma pesquisa, construa esse contato com a criança com diversos estilos musicais. E a forma, pensando a forma da música no sentido musical. Eu creio que a minha colega Silma já falou sobre a questão da repetição no poema. A canção é um poema. Portanto, na questão do texto, ela precisa de algumas repetições para quê? Para enfatizar a mensagem. E dentro da música, da melodia, isso também acontece. Porque você vai você vai organizar alguns trechos que eles vão se repetir. Seja ele repetindo somente a melodia e mudando o texto, ou seja ele repetindo aquele trechinho que é a mensagem que você quer deixar. Isso é importante. E você vai fazer, na hora que você pensar essa composição, se você vai fazer em estrofes e refrão,
Se você vai fazer apenas um texto, um poema, como é que você vai utilizar esse retorno do refrão para a estrofe, né? Isso tudo são questões que têm a ver com o estilo da composição, que é essa repetição. Vamos fazer duas estrofes e um refrão. Vamos fazer três estrofes e um refrão. Vamos fazer uma música com três partes diferentes. O refrão, a parte A, e a parte B e a parte C. Quem é da área vai entender mais facilmente isso. Quem não é da área, pensa em: eu vou colocar quantas vezes para repetir o refrão, quantas linhas. Eu vou voltar. A primeira estrofe ela vai ser parecida com a segunda e, e o refrão repetindo. Então, são questões da forma da música. Tá? Eu não vou utilizar aqui os termos técnicos da música, né, para a forma, para não causar nenhuma confusão em quem não é da área. Mas essa forma é como você vai estruturar essa música, tá? Como é que ela vai começar, como é que vai chegar o auge da música e como é que ela vai terminar. Se ela vai ser dividida em três partes, em duas, se ela vai ser somente um poema, contendo dentro de si algumas rimas ou algumas palavras que elas se repetem dentro dessa composição, enfatizando ali a mensagem que você está juntamente com a criança propondo a fazer. E aí as questões relacionadas à letra da canção. Eu já até falei alguma coisa ali no slide anterior, que é sobre o vocabulário. É preciso ler. Então você, professor, leia bastante, tanto sobre o tema como sobre outras coisas. A prática da leitura é imprescindível para compor um poema, para compor uma canção. Então, estimula a criançada a ler, a adquirir vocabulário novo. Converse com essa criança com vocabulário um pouco mais trabalhado, que às vezes a gente também, por querer facilitar tanto para a criança, minimiza e diminui as possibilidades de vocabulário dessa criança, sendo que o nosso papel é estimular para que ela tenha um vocabulário formas de colocar o
pessoas que no futuro vão fazer a diferença, mas eles já podem fazer a diferença agora, exatamente com essa produção, que a escola conheça, que coloque um dia, um momento especial para que essas crianças possam apresentar-se, estimular sempre de forma positiva, para que a escola crie esse movimento para além dos conteúdos, daquelas habilidades que estão postas ali para o bimestre, para o semestre, porque elas também estarão sendo trabalhadas nesse processo, na participação desse concurso. E participem do concurso. Nós precisamos ampliar a participação de Cuiabá nesse concurso. Outras escolas lá no interior, eles vêm com muita vontade, vêm participar. E é bom que nós aqui também, os gestores, abracem esse concurso, propiciem para os alunos essa oportunidade de participar. De repente, nós temos muitos talentos lá na escola, e eles precisam vir à tona, eles precisam interagir e socializar com todos, quanto mais pessoas puderem. Então, são essas dicas que eu trouxe relacionadas à composição musical e ao desenho, porque isso faz parte do universo da criança, desenhar, pintar, cantar, dançar. Então, é um universo amplo e rico aí a se explorar. Então, eu desejo que todos queiram participar, que tenham sucesso, e que estamos aqui também para atendê-los naquilo que vocês precisarem, com alguma dúvida sobre a produção de desenho, sobre a produção musical, que atenderemos com prazer. Obrigada por enquanto.